Mais uma aula. Nessa aula aqui eu vou estar explicando o que é uma variável, uma constante, entendendo um pouco melhor como funciona o console, o Artline, né? Então vamos continuar da onde a gente parou, né? Na aula passada a gente criou o primeiro programa, utilizamos o console Artline. Agora vamos entender o que é uma variável, né? A variável, como o próprio nome diz, é um valor que varia, né? Uma hora ele está numa coisa, outra hora ele está em outra. O C Sharp ele tem uma forte tipagem, tá? Então eu não consigo, por exemplo, criar um tipo e depois alterar para o outro. O que é o tipo? Vamos entender um pouco o que é o tipo. Vamos lá. A gente tem uma string. O que é uma string? Um texto, tá? Qualquer texto é uma string. Vou chamar aqui de texto mesmo. Então a gente tem aqui o tipo da variável, o nome da variável, que eu coloquei texto, pode ser qualquer coisa. Se eu pegar aqui e digitar qualquer coisa, vai ser o nome da variável. Ponto importante, não se começa o nome da variável com o número, não se começa com caracteres especiais. Então a gente sempre vai começar o nome da variável com uma letra, tá? Nome de variável, por padrão, a gente começa com uma letra minúscula. Então texto, né? A gente tem o sinal do igual, que é aqui na programação é um sinal que é de recebe, né, a atribuição de valor para aquela variável. Aspas duplas e ponto e vírgula, né? Como eu falei já, o ponto e vírgula vai ser usado para tudo, bem dizer. Ele significa o fim daquele comando. E na string, aspas duplas significa o texto. Então o que eu botar aqui dentro, por exemplo, o Toniel, vira um texto. Como é que funciona isso aqui? Eu estou dizendo que o texto, a variável que eu criei, lembrando, qualquer coisa aqui é o nome dela, desde que seja começando com uma letra, eu boto qualquer coisa depois, tá? Número, qualquer coisa mesmo. Não é recomendado caracteres especiais, então números de letra. Existem palavras que são específicas do C Sharp, por exemplo, o console, né? Não vou poder vir aqui e escrever uma string console porque vai quebrar. São palavras reservadas, muito específica também, né? Essa variável aqui já está declarada, tá? Então, tipo string, nome, texto, e está atribuído o valor ao Toniel, que é o texto. Como é que eu posso estar imprimindo isso aqui na tela? A gente viu na aula anterior que o console, o Artline, ele imprime um texto na tela do que está dentro das aspas duplas, né? Se eu vim aqui apagar e escrever texto, que é o nome da variável que eu declarei aqui em cima, tá? Se eu vim aqui botar texto 2, ó, já não existe, me dá erro, ó. Bota o mouse em cima, o nome texto não existe. Se eu botar texto 2 no final, que é o 2, né? Aí ele aceita, ou seja, o que eu estou colocando aqui é exatamente o que eu criei aqui em cima, a variável texto. Vou tirar aqui e vou executar. Lembrando, executar, vem aqui em cima da flechinha ou dar um F5. Ok, ele está executando e olha só, ele imprimiu o Toniel, né, que é o valor que eu atribuí àquela variável. Se eu vier aqui e colocar outra coisa depois, número, letra, caracteres especiais, qualquer coisa vai ser considerado uma string. Existem certos caracteres que eu não posso botar aqui dentro, tá? Eu não vou entrar nesse ponto agora, mas existe. Importante isso, né? Eu vou executar aqui e observe, ele me exibiu na tela exatamente o que eu coloquei na string, né? O que eu atribuí a ela. Beleza. Eu vou voltar aqui apenas com o Toniel. A gente sabe então que existe tipo string, mas existe vários tipos, tá? Eu vou estar mostrando aqui apenas os principais. Se vocês quiserem, pode jogar ali no Google, tipos de variável em C Sharp. Cada variável ela tem um tamanho limite do que cabe nela, que é muito gigante o valor, tá? Existem variáveis especiais, existem variáveis que conseguem atribuir mais valores, só que não vai entrar no caso aqui, tá? Esse tipo de variáveis normalmente são utilizadas em casos muito específicos. Por exemplo, existe a string, existe alternativa para ela que cabe muito mais texto, mas a gente não vai estar abordando isso agora. Porém, é importante vocês saberem que isso existe. Vamos lá. Eu quero guardar um número. Consigo fazer isso com uma string? Consigo. Eu criei uma string aqui em cima. Me limita a uma só? Não. Posso criar quantas quiser. Por exemplo, aqui a string
no 1 recebe 10, né? Olha só uma coisa, eu não botei aspas duplas, né? O que ele tá falando? Não é possível converter do tipo int em string. Esse tipo int é um tipo de variável, tá? Tipo inteiro, não tem ponto nem vírgula. Então o próprio Visual Studio ele auxilia muito nessa parte. Se eu vier aqui e colocar as aspas duplas em volta, né? Aí sim eu consigo atribuir esse valor à variável, pois agora é um texto. Qual que é a diferença de um texto e um número? Vamos criar aqui o tipo int, que ele recomendou antes. Vou chamar ele de num2 e atribuo 10. Observe, agora sim ele me permitiu atribuir um número de fato à variável, né? Qual que é a diferença de atribuir o 10 para um int ou o 10 para uma string? Questão de cálculo, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu consigo criar um exemplo, int result, que recebe num 1 ou num 2 aqui, né? Num 1 mais num 2, tá? Isso aqui já é uma soma dentro do C Sharp. Olha só o que acontece. Não é possível converter implicitamente do tipo string em int. O que acontece é que não dá para somar uma string, né? Então me dá erro. Agora, se eu vier aqui em cima e alterar de string para int, tirar as aspas duplas, aí ele me permite. E o result vai ser a soma dos dois, tá? Expressões aritmétricas eu estarei explicando na próxima aula, tá? Que eu vou passar bem por cima. Mas entenda que isso aqui é a soma de num 1 e num 2. Eu não consigo somar string, mas eu consigo somar inteiro. Ah, legal. Agora vamos supor que eu queira um valor quebrado com ponto e vírgula. Consigo fazer isso? Consigo também, mas não com o tipo inteiro. Eu vou pro tipo decimal, tá? Em C Sharp existem vários tipos com ponto e vírgula, tá? Decimal, float, double. Normalmente para valores monetário vamos utilizar o decimal. Outro tipo muito utilizado é o double, tá? Então double e decimal são muito utilizados em C Sharp. Vamos lá. Ele aceitou o 10, sim. Ele aceita números inteiros e números quebrados. Eu quero botar um número quebrado, ponto 5. Olha só o que vai acontecer. Deu erro. Por quê? Porque eu sou obrigado a colocar um M no final, indicando que esse número ele é um decimal, tá? Esse aqui é um padrão do C Sharp. Não se preocupe que, não lembro. O próprio Visual Studio ele vai auxiliar. Ó, bota o mouse em cima. Literal do tipo double não pode ser convertido implicitamente no tipo decimal. Como assim? Simplesmente colocar 10.5 ele reconhece como um double, tá? Então eu tenho que botar o sufixo, que é no final ali do número, o M, para então dizer para ele que isso aqui não é um double, mas sim um decimal, tá? Se eu vier aqui e colocar, ó, double, ele vai dar erro. Se eu tirar o M, aí ele aceita, ok? Tanto o double quanto o decimal são muito parecidos. Tem sim algumas diferenças, mas em geral são muito parecidos. O decimal tem uma precisão melhor e ele é utilizado principalmente para valores monetários que precisam de uma precisão maior. Vamos criar como decimal mesmo, ok? Vou criar aqui, ó, num 2, que também vai ser um decimal. Posso botar um outro valor, como por exemplo 30.45m. Opa, ponto 45m. Tá, então não preciso me limitar a apenas uma casa decimal. Posso botar várias casas decimal que ainda assim ele vai somar ou fazer qualquer cálculo que eu queira, ok? Se a gente pegar o result aqui, ó, ele deu erro. Por quê? Porque um inteiro não consegue somar dois valores decimal. Para isso eu precisaria alterar para decimal. O decimal sim consegue pegar a soma de dois decimal, né? São valores que têm casas decimal. Atribuição desnecessária de um valor para result, né, que a gente está vendo diretamente aqui. Legal, quero imprimir esse valor. Consigo? Consigo. Vou pegar o result, vou jogar aqui no console Artline, dentro dos parênteses e executo. Tá? O que acontece é o seguinte: quando eu jogo aqui dentro, automaticamente ele converte para string. E aqui está o resultado, ó, que é a soma do 10.5 mais esse 30.45 e lá vai um monte de casa decimal. Então, aqui dentro ele já converteu para string. Mais para frente eu vou explicar o que é conversão, tá? Mas basicamente é pegar um tipo e transformar em outro tipo.
qual que é uma vantagem de uma variável? A gente declarou isso aqui, ó, no 1, no 2, certo? A gente somou ele e temos o resultado. Vamos supor que mudou o valor de no 1, né? Quando eu vou chamar ele num ponto, como aqui a gente result, eu não declaro mais. A declaração é quando você cria ele, né? Então eu tô falando o seguinte, ó, lá na memória RAM do computador, ele vai reservar um espaço, que é uma string, onde ele já guarda uma certa quantidade de bytes para essa variável, ok? Não vou me aprofundar isso agora, mas entenda que isso aqui está consumindo memória RAM, ok? Não é muita coisa, mas está consumindo um espaço. Então esse valor ficou guardado na memória RAM, o que significa que se eu fechar o software e abrir de novo, eu perco tudo, já que a memória RAM ela não guarda as informações, né? Ela só segura temporariamente. Declarei aqui, quero utilizar em outro lugar, como eu utilizei o result, eu não mais declaro o tipo, apenas chamo ele. Como que eu chamo? Pelo nome que eu atribuí. Eu posso chamar ele para ser exibido ou para acertar um valor. No 1 recebe 20.45 M, né? Então eu mudei o valor dele. E se eu vim aqui, ó, pegar esse result, alterar novamente, jogar aqui embaixo e copiar esse console line e jogar aqui para cima, olha o que vai acontecer agora. Agora a gente vai ter o seguinte: ele mostrou dois valores diferentes, tá? Por mais que a gente tenha a mesma quantidade de variáveis, o que aconteceu aqui? O software foi aqui, ó, criou uma variável do tipo string chamada texto que recebeu o Toniel. Por que não está exibindo? A gente não mandou exibir, né? Se não mandar fazer, o software não faz, mas está na memória RAM consumindo espaço. No 1 recebeu 10.5, no 2 recebeu 30.45 e mais um monte de casas decimais. Result fez a soma de no 1 com no 2 e mostrou na tela. Esse aqui foi o resultado. Depois disso a gente pegou no 1 e alterou o valor dele, tá? Quando a gente atribui o valor a uma variável, como está aqui, ele perde o valor anterior e recebe um novo, ok? Aquele espaço na memória é o mesmo, porém ele perdeu o valor que ele tinha antes. Tendo o valor novo, a gente pegou o result já existente e atribuiu um novo valor para ele. Então ele apagou aquele valor antigo, que é esse aqui de cima, e atribuiu esse valor novo, que é a soma de no 1 com no 2, né? Como no 1 tem um valor novo, o resultado foi diferente, que é esse aqui. E por final a gente mandou imprimir na tela, e por isso que ele está mostrando aqui. O Artline, né, ele tem essa quebra de linha. Se a gente escrever só o Art, ele escreve na mesma linha. Vou mostrar como exemplo aqui, ó. A gente tem também só Write. Então se eu executar agora, vai ficar tudo uma coisa numa linha só, né? Para esse caso aqui é horrível, não fica legal, mas há casos que isso aqui é útil, ok? Então a gente entendeu que variável é isso, porque varia. Eu declarei ele, posso chamar ele para exibir o valor, posso alterar o valor dele, eu consigo fazer alteração. E o que é uma constante? Constante é um valor fixo. Por exemplo, const taxa, né? Recebe 10. Const int taxa recebe 10. Por mais que seja semelhante a uma variável, né? A gente tem aqui o int, a gente tem o nome, a gente tem a atribuição, é muito semelhante à variável. Quando eu coloco o const na frente, tem um pequeno porém, que é o que? Os tipos são o mesmo da variável, tudo a mesma coisa, tá? A diferença é que se eu pegar esse taxa, vim aqui embaixo escrever taxa, recebe 11, olha o que acontece. Ele me dá um erro. O lado esquerdo de uma atribuição deve ser uma variável, uma propriedade ou um indexador. O que aconteceu? Se eu vir aqui pegar essa taxa e jogar no console line e executar, ele vai fazer o seguinte: eu imprimi o valor correto, tá aqui ó, 10, né, que é o último a imprimir. Porém eu não consigo modificar o valor de uma constante, tá? Então a constante normalmente é utilizada para um valor fixo, por exemplo, π, né, no cálculo matemático, um valor muito específico, ele não vai ser alterado, ele não pode ser alterado. Então você escreve const na frente, o que ele não permite mais a alteração desse valor. Isso de uma forma bem resumida, né?
Se eu tirar o const da frente, aí sim é uma variável, tá? Segue todos os padrões. Eu vou colocar uma foto aqui na tela de alguns tipos do C# e mostrar um pouquinho como é que funciona, tá? Lembrando que cada tipo vai conforme a sua necessidade. A gente declarou aqui 2 decimal, a gente fez a soma de 2 decimal, atribuímos o resultado e imprimimos ele. Legal. Mas ainda assim dá para fazer muito mais coisas. Por exemplo, como é que eu faria para o usuário poder digitar o valor e ele somar isso, né? Como tá aqui, tá fixo. Eu executei, ele exibe. Mas como é que eu faço para que possa ser feito isso de uma forma mais manual, cujo usuário joga o valor, então ele soma? Na próxima aula eu vou estar falando sobre operações matemáticas, né? Mais, menos, vezes, dividido. Como obter o valor do que o usuário quer, né? Então, o usuário quer que seja somado 10 mais 20, por exemplo, e o programa mostra o resultado. Então a gente vai estar pegando o valor cujo o usuário digitou e trabalhando em cima dele, tá? Outro ponto, concatenação, algo que estarei falando na próxima aula. Hoje a gente está pegando aqui um artline e estamos apenas exibindo ele, né? Uma única variável, um único valor. Mas e se eu quisesse exibir mais algum valor? Eu quero exibir aqui, no 1, um texto, por exemplo, né? Mais no 2 é igual a o result, que é a variável, né? Como é que eu faço isso? Na próxima aula eu vou estar explicando.